Bom, pessoal, então a BBSE anunciou o seu provento oficialmente, R$ 2,30 por ação. Então um provento aí bem interessante para o patamar atual de preço, que aí a gente tem a ação cotada na casa dos R$ 38, e isso vai gerar mais ou menos 6% de dividend yield numa tacada só. Então a Datacom ficou para dia 20 de fevereiro, então a gente vai ter aqui na quinta-feira a Datacom logo, e o pagamento ficou para 6 de março, né? Então, o pagamento bem rapidinho, ficou bonito aqui meus números, mas o pagamento bem rapidinho. E o interessante de lembrar é que a BBSE está nos seus menores patamares da história. Se eu puxar o histórico de PL da companhia, a gente tem que a média da companhia é de 10,9 vezes o seu lucro, e hoje ela está a 8,92 vezes o seu lucro. Então, está com desconto em relação à sua média de resultados, do que ela consegue entregar de resultados. Isso aqui então vai ficar assim, significa que está barato? Bom, não sabemos o que pode acontecer com o resultado da companhia, pode cair, enfim, não tem como saber, ou pode continuar caindo a cotação da empresa e atingir patamares ainda menores, né? Não dá para adivinhar a fundo e nem tentem adivinhar a fundo, não compensa. O certo é analisar o resultado, estabelecer um preço teto, estudar a companhia e aí tomar a decisão de investimento. Mas falando dos resultados, no quarto trimestre de 2024, a companhia apresentou um lucro líquido ajustado de 2,2 bilhões de reais. Então um lucro aí bem forte, né? Um lucro recorrente bem forte. Um pouco menor em relação ao terceiro trimestre de 2024, né? Uma queda de 4%, mas uma alta de 5,8% em relação ao ano passado. Então sim, foi um resultado bem forte, foi carregado principalmente pela Brasilseg, que seria o segmento de seguros da BBSE, e também pela parte da BB Corretora, que seria aquele negócio de distribuição, né? Seria a BB Corretora. Então olha a composição do resultado da companhia. Você fala da BBSE, né? Ela tem vários segmentos. Então, por exemplo, ela trabalha com seguro rural, ela trabalha com distribuição de produtos, trabalha com a parte de previdência e capitalização, tem até a Brasil Dental, né? Então tem vários setores, só que os principais hoje da companhia é a parte de seguros, com 43,5% do resultado, e 39,4% na parte da corretora, ou seja, na distribuição. Porque a BBSE ela é uma holding de empresas, né? Então você não tem um produto da BBSE, você tem um produto do guarda-chuva da BBSE. Então são várias companhias ali que ela possui participações e gera esse resultado de equivalência patrimonial, e ela é remunerada pela distribuição dos produtos de seguro, enfim, de vários segmentos. Uma parte muito importante que aconteceu na BBSE é que ela cumpriu ou superou o guidance de 2024. Então, por exemplo, o resultado operacional que não vem de juros, ou seja, a venda de novos produtos, captação de novos recursos, teve um crescimento de 10,7% em relação ao guidance, que era de 5 a 10%. Então mostrou que superou essa projeção da companhia. Já a questão de prêmios emitidos da Brasilseg ficou dentro do intervalo, e as reservas de previdência também ficaram dentro do intervalo. Então a companhia teve um resultado dentro do esperado. Uma coisa que impactou o resultado da companhia em relação ao ano passado, 2023, né, o ano retrasado já, é que o resultado financeiro foi mais fraco, tá? Então ela teve um resultado bem sólido, na casa de 2,2 bilhões, bem parecido com o trimestre passado, superior ao ano passado. No entanto, teve um resultado financeiro menor, menos relevante, né? Então, se a gente puxar, por exemplo, o quarto trimestre de 2023, a parte do resultado financeiro foi de 453 milhões de reais, representando 22% do lucro da companhia. Já no quarto trimestre de 2024 foi de 393 milhões de reais, representando apenas 18% da companhia. No acumulado de 2024, apenas 16,5% vieram do resultado financeiro, totalizando 1,3 bilhões de reais. O que é positivo se a gente olhar nisso aqui é que a gente está num ciclo de alta da taxa de juros. Hoje a Selic está em 13,25% no momento que eu estou gravando esse vídeo, e alguns analistas projetam aí ela ultrapassar a marca dos 15%. Se a companhia está aumentando suas reservas, está conseguindo distribuir e captar mais prêmios, no momento que a taxa de juros subir, a companhia vai ter um resultado financeiro mais forte, que 2025 tende a ser mais forte do que 2024, por conta então desse aumento recorrente das taxas de juros. Aqui nesse ano a gente já teve um CDI, uma Selic mais forte do que o ano passado,
Então, provavelmente isso vai influenciar positivamente o resultado da companhia. Eu queria só mostrar a parte da previdência, que tem vários detalhes, mas eu queria mostrar essa parte da demonstração de resultado da Brasilprev para mostrar como que o resultado da companhia foi impactado e para quem quer estudar a companhia de uma forma mais ampla, entender o que pode estar influenciando isso aqui. Então, se a gente pegar o quarto trimestre, agora de 2024, o lucro líquido ajustado da companhia foi de 366 milhões de reais, então você vê que foi bem menor do que o terceiro TRI e do que o trimestre do ano passado na parte de previdência. Por que isso acontece? O custo passivo da previdência da Brasilprev seria o IGPM, e o IGPM foi mais forte nesse ano do que no ano passado, do que no ano retrasado. Então isso gerou um resultado negativo e também o resultado financeiro foi um pouquinho menor. Tudo isso contribui aí para um menor resultado na parte de captação de recursos, certo? Então isso pode estar influenciando também o resultado da companhia. Quem investe na BBSE, é interessante olhar para essa parte de previdência, que também aí impacta um pouco o resultado, querendo ou não. Se a gente botar aí no papel 200 milhões a mais de lucro, também teria feito uma boa diferença tanto no pagamento de proventos quanto também aí no resultado trimestral da companhia. E eu queria trazer para vocês também uma observação que, para quem todo mundo já sabe, mas enfim, a BBSE ela é controlada pelo Banco do Brasil, que é uma estatal. E eu trouxe essa matéria aqui do ano passado, tá? 25 de março de 2024, propositalmente do ano passado, que é uma notícia que fala o seguinte: o Goldman Sachs indica venda de estatais e compra de empresas privadas no Brasil. Então, nesse período aqui, devido, por exemplo, aos juros em queda e tudo mais, o banco de investimento, que é o Goldman Sachs, ele indicou a venda das estatais no Brasil, né? Recomendou essa venda de estatais e compra de empresas privadas. E aí eu sempre alerto a questão de você estar ouvindo cegamente as indicações. Porque se a gente puxar um período de um ano, olha só, esse índice aqui feito pelo Teva Índices, a gente tem que o IBOV de estatais, aqui esse índice de estatais, falei IBOV de estatais, mas só para dar um exemplo. Esse índice de estatais, que só tem as estatais da Bolsa Brasileira, nos últimos 12 meses, ele teve uma apreciação de 34,10%, um retorno de 34,1%, em relação ao índice de 100 estatais, ou seja, só as empresas privadas da Bolsa, teve apenas 4,3% de retorno. E aí, se você abrir o índice de estatal, você vai ver que realmente deixou aqui, desde 2022, deixou um pouco o IBOV para trás, né? Esse aqui, essa linha cinza é o IBOV, teve uma diferença bem grande de retorno. E olha só como é a composição desse fundo aqui, desse índice. Ele tem 20% em Banco do Brasil, 20% em Embraer, ele tem 13,8% em BBSE, CEMIG, Petrobras. Aí a Petrobras seria uma das maiores posições, daria aí os 20%, né, porque está dividido entre Petro 3 e Petro 4. Então a gente poderia colocar a Petrobras aqui no top 3 junto com a BBAS e com a EMBR3. A gente tem a Caixa Seguridade, Sanepar, Copasa, AIRB, Banrisul e a Sanepar 4, né? Então tem dois tickers aqui também separados. Mas a gente tem as empresas estatais, com até que um balanceamento interessante, né? 20% em Banco do Brasil, 20% em Petrobras, 13% em BBSE, e geraram então esse retorno nos últimos 12 meses de mais de 30%. E aí você vê as notícias falando de estatal, que estatal é ruim. Tudo na verdade depende do preço que você está pagando pelo ativo para poder ter um retorno adequado. Então toma muito cuidado com a narrativa do mercado e estude os fundamentos de uma companhia, que isso sim que vai trazer retorno no longo prazo. Pessoal, a BBSE também não mostra no informativo de desempenho mensal, igual a Caixa faz, os seus índices de sinistralidade. No entanto, no relatório anual ela divulga, tá bom? Então, se a gente puxar, por exemplo, no ramo de vida, tem uma sinistralidade sempre nessa faixa aqui, perto de 23%, então 23,8% de sinistralidade. Lembrando que quanto menor, melhor. No prestamista subiu um pouquinho para 37,1%, isso é negativo, tá? Na parte do habitacional, a gente teve uma queda na sinistralidade, com alguns efeitos pontuais no segundo trimestre de 2024 e no primeiro tri de 2023, mas no geral foi uma queda no ano. No residencial também uma queda, aí foi uma queda bem melhor, né? Foi para 46,3%, anteriormente influenciado por alguns eventos atípicos. A parte de rural, que é muito relevante para a BBSE, líder de mercado, também teve uma queda na sinistralidade, extremamente positivo para a companhia. Então você pega que o rural
Total no quarto trimestre foi de 10,4%, no acumulado 12 meses 16,1%, gerando então 2024 com 16,1%, uma queda, né, desde 2023 para 2024, saindo da casa de mais de 20% para essa casa de 16%. Então tem que sempre ficar atento à questão também de como está desempenhando a carteira de agro do Banco do Brasil, a sua inadimplência, enfim, tudo mais, porque o pessoal faz negócio com a agro e aí coloca o seguro rural, coloca o seguro agrícola, vida produtor rural e penhor rural. Então é um ramo muito importante para a proteção dessas pessoas também que fazem esse tipo de operação. Um ponto importante de falar da BBSC também é a questão de remuneração aos acionistas, que a gente pode considerar 81,7% do lucro líquido na forma de dividendos, totalizando 7,1 bilhões de reais, equivalente a 3,66 por ação, tá? E lembrando aqui que ele até tem a observação que não considera as ações em tesouraria, até porque o programa de recompra da BBSC atingiu aí várias recompras, recompraram mais de 50 milhões de ações, então a companhia tem mais de 2 bilhões de ações, e tirando 50 bilhões, a participação do acionista aumenta na companhia e essas ações podem ser canceladas, o dividendo é maior, mas se a gente considerar então a recompra, o dividendo, a remuneração do acionista foi de 95% do lucro líquido, totalizando 8,3 bilhões de reais, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, bem curtinho, falando um pouquinho da BBSC, do resultado que ela acabou de divulgar. Na quarta-feira a gente vai ter Banco do Brasil com mais um resultado, e aí a gente vai ver como que desempenhou aí uma participação relevante de muitos membros do grupo. É isso, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima e tchau!